Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma live pelo Facebook do Jornal Exemplo. Quero fazer alguns agradecimentos especiais. Primeiramente a Hot Flowers, que detém a marca Paper Blend e Vitinutri, do Edivaldo Bertipaglia e a Eliana Bertipaglia. A Sorridentes, o Cristiane e a Cristiane. A Imperial Calhas e Coifas, o Micael e o Natanael. A rede Bom Lugar Supermercados, nosso amigo Gil. E o Grupo Atento, do Adriano e a Tatiane. E que está bem-vindo novidades aí do Grupo Atento para segurança em condomínios e outros detalhes que vocês vão saber durante a live e também no dia a dia. Quero agradecer, comunicar, hoje nós tínhamos a live com o presidente da Câmara Municipal e vereador Hélio Ribeiro e o médico e vice-prefeito Dr. Túlio. Por um motivo de lei, eles não compareceram, nos apresentaram, vou ler a lei para vocês, a partir de 11 de agosto, para vedação às emissoras para transmitir programas apresentado ou comentado por pré-candidato, conforme previsto do artigo 1º parágrafo 1º do artigo 45 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997. Eu entendo que se eu fosse o candidato, eu não poderia estar apresentando um programa. Foi isso que eu entendi da lei. Mas respeitamos a equipe de imprensa, a equipe de assessoria dos candidatos, e não iniciamos essa live com eles, mas trouxemos uma outra grande pessoa que vocês já vão saber. Tem alguma pergunta, Alisson? Pode me trazer aqui já? É bem cumprida. Mas não tem alguma outra coisa? Alguma boa noite, nada? Não. Não? Já vou. Ok. Então, eu vou apresentar para vocês. Estamos recebendo hoje aqui a presidente da OAB de Indaiatuba, a doutora Viviane Matavelli. Foi até uma coincidência, ontem foi o dia do advogado, e que grata surpresa em que ela aceitou o nosso pedido. Está aqui então a doutora Viviane. Prazer em recebê-la. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, doutora. Boa noite a todos. Quero dar uma boa noite especial para os advogados e advogadas que estiverem nos assistindo. Estou aqui especialmente para falar sobre a OAB e a advocacia. Agradeço muito a Luísio por essa oportunidade, que eu acho que é muito importante a aproximação da advocacia com a comunidade. Que legal, doutora. Então fale um pouquinho, vamos iniciar já com alguma pergunta para a doutora Viviane. Fala um pouquinho da sua trajetória como advogada, qual é o teu segmento, como é que você foi até a presidência? Conta pra gente, doutora. Eu sou advogada desde 2004, sempre atuando aqui em Indaiatuba, inicialmente fazendo um pouco de todas as áreas, mas nos últimos anos tenho me dedicado à área do direito de família, que é uma área que eu me identifico bastante. E desde sempre, desde que eu recebi a carteira da ordem, eu procurei participar dos eventos, das comissões da OAB. E em 2012 eu recebi o convite, através do Dr. Mário Sérgio, para integrar a chapa da qual ele concorreria como presidente. E aí, então eu passei a fazer parte da diretoria da OAB, mas já vinha participando desde 2007 de comissões, conselhos, trazida pela doutora Rosana Petrilli, que era a presidente à época. Então participei de 2 gestões como diretora, primeiro secretária adjunta, depois secretária-geral. E aí em 2018 o nosso grupo entendeu que eu estava pronta e me apoiaram para que eu concorresse às eleições da OAB, na qual saímos vencedores, e estou aqui na metade da minha gestão, que vai até 2021. Que bom, que bacana. Doutora, chegaram 2 perguntas para mim, como eu te disse, eu não queria nem abrir perguntas que fosse diretamente ao poder público. Como ele está perguntando para mim, se você me permitir, eu gostaria até de responder isso aqui, tá? Claro, por favor. Eles. O Rogério disse que estão distribuindo uma revistinha em toda a cidade.
com as obras do mandato do atual prefeito. Trata-se de campanha com dinheiro público, isso ele está dizendo. O prefeito está usando a máquina pública para fazer a campanha. O que o senhor acha disso? Eu não conheço muito o Rogério de lei. O que eu acho é que cabe a qualquer cidadão fazer uma denúncia se achar que está sendo lesado. Existe o partido de situação e de oposição, cabe aos políticos resolverem esse problema do jeito dela. E tem mais uma pergunta, e eu gostaria de pedir a todos que não mandem pergunta do poder público, que hoje nós queremos falar de advocacia, como é que funciona. É tão bom o cidadão saber como funciona a nossa OAB em nossa cidade. Ele mandou mais uma, tem a pergunta para o Aloísio. Com 140 mortes pelo Covid, qual o protocolo usado por Indaiatuba? Acredito que todo cidadão queiram saber. Também, sinceramente, o Rogério, eu não sei o que responder. Existe um institucional, nós temos lá uma secretária chamada Patrícia Milani, ela pode responder para vocês, protocolo e requerimentos, e saibam dela o que está acontecendo, tá certo? Ela que é responsável, é a chefe da imprensa, para responder aos cidadãos. Nós somos um jornal particular, uma imprensa particular, e não temos nenhum comprometimento e nada com essa imprensa. Inclusive, eu quero deixar mais uma mensagem a todos vocês que estão nos assistindo, que a prefeitura montou uma imprensa própria, tá certo? Com dinheiro público. Isso atrapalhou muito a imprensa local. Tivemos algumas demissões. Eu só queria que as pessoas, durante esses meses que faltam até a eleição, não esqueçam de analisar todos esses detalhes e que votem no melhor candidato, aquele que não tiver problema com a justiça. É isso que eu peço. Mas vamos voltar à doutora Viviane, que é muito mais interessante, doutora. Fale um pouquinho para a gente das ações, das comissões criadas pela OAB na cidade. Pois bem. Na cidade não, deve ser no Brasil, né, doutora? Toda diretoria de OAB é composta por 5 integrantes. Eu sou a presidente, estou o presidente, meu vice, Dr. Carlos Rogério Berti, a doutora Daniela é secretária-geral, o Dr. Ricardo Reis é o nosso secretário adjunto e a doutora Svetlana Biletes, que é a nossa tesoureira. Mas além desses 5 diretores, nós temos também as comissões que são criadas para auxiliar a diretoria nos trabalhos a serem desenvolvidos. Isso existe em todas as subseções no estado e no Brasil. Aqui em Indaiatuba nós temos 21 comissões que são formadas por advogados, advogadas, estudantes aqui da nossa subseção, de diversas áreas. Nós temos a Comissão da Jovem Advocacia, a Comissão da Mulher Advogada, Comissão de Ação Social, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Esportes, de Cursos e Palestras, Comissão de Direito Sistêmico, que é uma comissão nova e é um tema novo também, muito interessante, Comissão de Direito Aduaneiro, Comissão do Acadêmico de Direito, Comissão de Direito de Família e Sucessões, de Direito e Processo Penal, de Diversidade Sexual e Combate à Homofobia. Então são todos esses parceiros nossos que nos ajudam diariamente a fazer os trabalhos em prol da advocacia e da cidadania em nossa cidade. Legal. Às vezes a pessoa está no fórum com um problema, recebe uma notificação. Como é que ela deve proceder se ela não tiver condições de contratar, de pagar um advogado, doutora? Quem ela procura? A OAB tem um programa, um convênio com a Defensoria Pública do Estado, através do qual a pessoa que preencher as condições tem direito a um advogado ou a uma advogada sem qualquer custo. Para isso, ela passa por uma triagem financeira e jurídica, onde ela tem que apresentar vários documentos que comprovem a sua situação econômica, bem também uma avaliação feita por um advogado ou uma advogada a respeito da parte jurídica, porque às vezes o que a pessoa precisa não é possível que nós façamos pelo convênio. Então, durante a pandemia, infelizmente nós cortamos esse atendimento presencial, mas mantivemos de forma remota. Então a pessoa nos contactava através de um WhatsApp ou de um e-mail
e fazíamos esse atendimento de acordo com as regras da Defensoria, que limitou um pouco as nomeações neste período, mas nós continuamos a atender as pessoas nas emergências, nos prazos que surgiam. A gente agora vai tentar retomar o atendimento presencial na Casa da Advocacia, porém com muito cuidado, pensando nas nossas colaboradoras. Afinal, elas ficaram 5 meses em home office, então a gente também tem que pensar na segurança e até mesmo na parte psicológica, né? Não posso simplesmente amanhã jogá-las ali, abrir a casa e entra todo mundo. Então, quem tiver necessidade hoje de um advogado ou de uma advogada, deve nos procurar através de um número de WhatsApp, que é o 19 971 14 6381. Essa informação também tem na página do Facebook da nossa subseção OAB Indaiatuba. Através desse WhatsApp você vai pedir o atendimento através do convênio com assistência judiciária e vai receber aí o passo a passo para poder ter o atendimento e o advogado, se você se encaixar nas condições do convênio. Mas é bem simples. Em tempos normais, nós atendíamos todos os dias 30 pessoas, toda manhã, que passavam por essa triagem. A maior parte dessas pessoas saíam dali com uma indicação para um advogado. A pessoa que tem uma renda de até 3 salários e é uma renda familiar, tem o quesito também de patrimônio, então ela não pode também ter um patrimônio que ela não vai ter o deferimento. A estratégia, né, o objetivo do convênio é atender mesmo o hipossuficiente, aquela pessoa que não tem condição nenhuma de pagar um advogado. Às vezes a gente atende ali algumas pessoas que querem usar de um convênio que é para aquele mais necessitado mesmo, sendo que ela tem condições de pagar. Porque às vezes a pessoa acha que o custo do advogado é uma despesa e às vezes é um investimento. Então tem que ser levado isso em consideração também. Hoje em dia a advocacia tem flexibilizado também as formas de pagamento. Então, se você porventura não tiver condição, for até o convênio, mas também não tiver o deferimento, consulta um advogado, uma advogada particular da sua confiança, a indicação de alguém da família. Vale a pena. Às vezes a pessoa acha que é um absurdo e não é. É um investimento, é alguém que vai te dar segurança para você realizar um negócio, para você ter o seu direito garantido. Mas quem necessitar, a Casa da Advocacia está à disposição. Interessante, muito bom. O Alex Russo, essa nova diretoria da OAB é muito ativa, uma diretoria do bem. Parabéns. O Alex Russo, não sei se você o conhece. Não, mas eu agradeço. Ele trabalha na imprensa, acho que da prefeitura, né, Rodrigo? Trabalha na imprensa. Ah, bacana, Alex, agradeço. Está te mandando aí essa mensagem do bem. O Kiyoshi Hirakawa já veio aqui na nossa live também, muito antigo. Um grande abraço aos meus amigos Aloysio, doutora Viviane, e diz que você é uma pessoa maravilhosa e super competente. Ah, obrigada. O Kiyoshi foi o primeiro funcionário da OAB em Indaiatuba. A OAB iniciou as atividades aqui em 83 e ele foi o primeiro funcionário e o filho dele hoje é advogado. Um abraço, Kiyoshi. A gente é cliente lá dele, um querido também, sempre muito simpático com a gente, prestativo. Deixa eu ressalvar um detalhe aqui que acabaram de me mandar. Nós falamos Patrícia Milani, considerem Graziella Milani. Está escrito Graziella. Eu, Patrícia. Patrícia, me perdoe. Patrícia é minha amiga, esposa do doutor Carlinhos Simeonato. É bacharel em Direito. Bacharel em Direito, pré-candidata a vereadora pelo partido do Edivaldo Rothfard. Não falei de política, mas ela está me corrigindo aqui. Patrícia, nos perdoe. A pessoa me mandou e eu não liguei aos fatos. Patrícia é uma grande pessoa. O que nós dissemos é que se alguém tiver algum problema com a imprensa, com o institucional da prefeitura, deve procurar a Graziella Milani, que ela que é a responsável por isso, e não Patrícia. Patrícia, me perdoe, eu li do jeito que está escrito aqui, tá? Me perdoe. A Patrícia Milani está me mandando uma... Deixa eu ver aqui, o que ela mandou pra gente? Para mim entender, né? Ela está dizendo, por que não divulgam? Patrícia, me responde o que você está me dizendo aqui, por que não divulgam? Ou
se for... Quem que mandou essa aqui, Alisson? Patrícia Milani. Foi ela que mandou? Isso. Porque ela está dizendo, por que não divulgam? Patrícia, por favor, me formula melhor essa pergunta que eu faço questão de te responder e logo, logo vou te convidar. Ok? É uma pergunta anterior que ela mandou. Ela me mandou? Ah, então aquela pergunta foi dela. Então do Rogério é uma só. Você me disse que era duas. Patrícia, me perdoe. Tem uma pergunta para o Luísio. Com 140 mortes pelo Covid, qual o protocolo usado por Indaiatuba? Acredito que todo cidadão queiram saber. É verdade, Patrícia. Agora que eu liguei os fatos. É verdade. A prefeitura deve sim, pela Secretaria da Saúde, informar ao cidadão cada um desses detalhes. Estou falando jornalisticamente, o papo hoje é direito, jurídico. Mas já que você está me perguntando, até me perdoe, Patrícia, eu estava achando que estavam falando do institucional. Eles têm sim, vocês cidadãos têm sim o direito de saber o que queiram saber. Então procurem a Graziella, que ela é responsável por isso. Como eu disse, ela montou uma imprensa tão forte na cabeça dela, que eu acho que ela deveria informar melhor o cidadão. Então estão pecando de alguma forma. Patrícia, está aqui registrado o que você me disse, ok? O Alex Russo já falei, o Kiyoshi. Laine Graco, exemplo de mulher e advogada. Ah, é uma querida, a Laine é uma amiga do colégio. Aliás, as minhas amigas, a gente tem um grupo ainda 20 anos depois, as meninas FIEC, que era um grupo de secretariado, que a minha formação técnica é em secretariado. Éramos 25 meninas, eu acho que mais, e a gente até hoje mantém essa amizade. A gente se formou em 97 e até hoje a gente tem contato. As filhas, as que têm filhos, as crianças são amigas. Laine, um beijo, você que é uma mulher maravilhosa. Que graça, né? O Edilson Noge Custódio deu uma boa noite a nós. Eu acho que é o cachorrão. Edilson, eu acho que é o cachorro, mas mandou uma boa noite pra gente. Boa noite. Tá? O Lavo Souza também mandou uma boa noite. Se algum nome você lembrar e quiser fazer alguma consideração, tá? Tá certo. O Marcelo Martins, parabéns Vivi pelo seu trabalho. O Marcelo, nosso primeiro vizinho, um querido, ele, a Silmara também. A gente, né, há tantos anos aí que se conhece, se encontra pela cidade. Um beijão, Marcelo, Silmara e família. O Caetano também, eu estou dizendo Caetano, não sei se são advogados, Caetano Fernando de Domênico. Sim. Boa noite, doutora Viviane. Uma honra nos reportar. Ou nos representar. É representar, né? Acho que deve ser. Eu vou mudar a letrinha dos moços. Nos representar. Está dizendo que é uma honra. Doutor Caetano foi meu parceiro na gestão passada, era o nosso tesoureiro. Difícil tirar uma verba desse amigo. Obrigada, sempre acompanhando, sempre me apoiando. Caê, muito obrigada mesmo por vocês que eu estou aqui e fico feliz de saber que você se sente bem representado. Que legal. Marcelo Martins, o Caetano, tem bastante coisa aqui. Eduardo Silva, o que acha de não ter representante ou delegacia da mulher ser uma delegada? Você sabe de alguma coisa sobre isso? Eu não entendi. Eu acho que ele está querendo dizer que o que ele acha da delegacia de mulher não ter uma delegada. Eu não sei o que tem hoje lá, se é delegado ou delegada. Nós tínhamos a doutora Bruna, que aí, salvo engano, ela entrou em licença maternidade, e aí veio a questão da pandemia, e eu não sei como ficou essa situação. A gente tinha uma proximidade com ela, até mesmo porque a gente tem um trabalho, através das nossas comissões, em dar um suporte para as mulheres vítimas de violência. A gente é parceiro do Caminho das Rosas, que é um programa aqui do município que dá esse suporte. E até a gente tem um pleito, e a gente espera conseguir, ter uma sala da UAB dentro da Delegacia da Mulher, que já existiu uma época, mas daí mudou de prédio, e aí acabou não tendo mais esse espaço, porque as mulheres que buscavam fazer a denúncia da violência, muitas vezes ela tem dúvida sobre o depois. Se eu denunciar, se eu sair de casa. Então, as advogadas e os advogados faziam esse plantão ali de atendimento para solucionar essas dúvidas. Ainda hoje a gente mantém esse trabalho, mas não lá na delegacia.
Então também esse é um pleito nosso que a gente já fez tanto para a delegacia quanto para a prefeitura, mas estava nessa transição por conta da licença da doutora Bruna, e eu não sei agora se ela voltou por conta da pandemia, tudo isso se complicou. Voltamos com a live, tivemos que reiniciá-la e aconteceu um problema técnico aí da Eletropaulo, acreditamos que seja isso ou algum outro fenômeno, é de fortes emoções, né, doutora? E a doutora vai continuar falando da Delegacia da Mulher. Pois não, doutora, continue. A sua pergunta tinha sido no sentido de como que o cidadão pode pleitear uma delegada. Sim. Primeiro, que qualquer pessoa pode fazer esse pleito. A prefeitura não tem essa ingerência, porque a Polícia Civil é do Estado. Como você falou, pode sim requerer a um deputado estadual para que ele faça esse requerimento junto ao governo do Estado. A própria prefeitura pode fazer também esse requerimento. Pode ir até a OAB também, que se nós pudermos também vamos nos movimentar nesse sentido. O que não pode acontecer, e eu até esse momento não vi alguma situação nesse sentido, foi de que a pessoa tenha sido lesada ou tenha tido problemas porque não tinha uma delegada mulher na Delegacia da Mulher. Quando a delegada não está, ou quando ela estava em trabalho, não era o dia dela, temos outros delegados, sempre vai ter um delegado ali. Se isso não estiver acontecendo, aí sim esse cidadão pode procurar o Ministério Público, fazer uma denúncia nesse sentido de que não há nenhum delegado no local, mas a pessoa não vai ter nenhum prejuízo pela falta. É óbvio que a delegada em tempo integral, ela vai conseguir desenvolver melhor os trabalhos, mas eu espero que isso seja solucionado em breve, porque infelizmente os índices aqui de violência são altos contra a mulher, e nada melhor que a gente tenha uma delegacia da mulher funcionando plenamente, mas até onde eu sei não há nenhum prejuízo pela ausência da delegada, pois os outros delegados têm se revezado nesse sentido. Legal. Grandes informações. A doutora Mara Kinoshita, conhece, né? Sim. É muito importante a OAB ter uma sala na Delegacia da Mulher. Inclusive, ela te manda boa noite e parabéns pela live. Obrigada, doutora Mara. Eu estava falando sobre isso no momento em que caiu a energia, então eu não sei se deu para vocês ouvirem, que é um pleito nosso ter esse espaço de volta dentro da Delegacia da Mulher. Pode ser que tenha algumas mudanças aí, com algumas alterações de espaços públicos, que nós esperamos que nos favoreça e favoreça a Delegacia da Mulher. Então, vamos esperar isso se concretizar, mas o nosso pleito está feito, tanto na delegacia, até mesmo em relação à prefeitura, para que a gente possa voltar a desenvolver esse trabalho lá no local, porque muitas vezes a mulher que foi até ali fazer a denúncia, ela não se desloca até o AB, né, por conta de toda a situação que ela está vivendo, mas essa é uma situação que a gente pretende resolver sim, e obrigada por estar nos acompanhando. O Rogério Ferrabras, ele tinha iniciado uma pergunta e no fim eu não li o outro lado. O que ele quis dizer, ele mandou uma boa noite a todos, né? Está parabenizando pela live. Ele disse, eu tenho algumas perguntas para o jornalista Luiz. Hoje é o dia da doutora Viviane, Rogério. Mas deixa eu dar uma lidinha aqui. Há alguns meses o prefeito decidiu montar uma mídia particular com o dinheiro público. Já falei sobre isso dentro da prefeitura, com equipamentos e jornalistas contratados. Isso causou a quebra dos principais meios de imprensa de Indaiatuba, incluindo o mais antigo, a Tribuna. Interessante. Pode ser uma causa, é verdade. Muito bem lembrado. O que o senhor, enquanto empresário de mídia, achou disso? Parabéns pela live. Rogério, eu achei muito triste, porque são pais e mães e famílias e pessoas que necessitam de trabalho. Com certeza alguns deles ficaram desempregados. Eu também não concordo, mas como eu disse, cabe a quem se sentir lesado a procurar os órgãos públicos, né, o poder público, a promotoria, e fazer uma reclamação, tá certo? Mas também não concordo, também sofremos alguns problemas, além disso, ainda a pandemia, doutora, nós sofremos bastante, mas vamos nos estruturando para tentar chegar a algum lugar. Não
Não concordo com essa atitude, volto a falar, acho que a atitude da secretária institucional não foi legal, mas nós vamos ver o resultado daqui uns meses, vamos ver o que acontece. Patrícia Milani, se você tiver mais alguma coisa para falar, me manda, por favor, que eu te respondo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a doutora. Urgente. Tarará. A Tina Martins diz que está assistindo. Obrigado, Tina, pela participação. O doutor William Santos, o advogado William Santos, primeiro, pelo que eu senti aqui, ele quer fazer uma consideração pelo poder público. A prestação de contas não é propaganda eleitoral. Perfeito, isso é democracia, né? Alguém quer reivindicar e você está respondendo a pergunta. Não hoje, que seria tudo sobre direito, mas vai que isso aqui é direito também, né? Ainda bem que não perguntaram para você nada, né, doutora Viviane? Tá aí, William, tá aqui marcado aí o que você falou. Tem mais uma do doutor William. Parabéns por abrir espaço para uma instituição séria como a OAB se manifestar. Doutor William Santos, tá? Sim, nosso amigo, doutor William Santos. Foi meu professor Verdade. Do colégio, nesse grupo que eu falei, de secretariado, ele era nosso professor. Sofria com aquele bando de mulher. Ele foi meu professor também de beber cerveja. Só que eu não bebi, olha como eu fiquei, ele tá daquele jeito. Ele sabe que eu tô brincando. Né, William? Centroavante. A Letícia Almeida mandou um parabéns. O Rogerinho está dizendo aqui, a imprensa própria da prefeitura é a mais cara do Brasil. Contratou uma perinha raspada. Bom, Rogério, como eu disse, reivindique lá esse teu pedido aí. Eu tenho também o que eu penso por tudo. Doutora Viviane, o Eduardo Silva fez uma pergunta interessante e você é conhecedora da lei. Qual o posicionamento teu da necessidade da segunda instância? O que você enxerga de segunda instância? É a possibilidade que o cidadão, a pessoa que foi até a justiça buscar o seu direito, tenha de um reexame por um outro órgão. Então, o juiz de primeira instância acompanha todo o processo e julga, dá a sua sentença, e se a pessoa não ficou contente, não teve atendido aquilo que desejava, ela tem como recorrer a uma instância superior, né, que no caso seria o Tribunal de Justiça, tem o STJ e o STF também. Eu acho que é muito importante que isso aconteça, porque ela vai ter o reexame daquela situação por outro grupo, uma possibilidade de ter a decisão dela modificada. Ok. Registrando também que toda a equipe técnica, inclusive agradecer a presença do Marcos Matavelli, está aqui presente também com a esposa, né, Marcos? Que honra recebê-lo aqui também. Toda a nossa equipe está usando máscara, estamos mantendo o distanciamento regulamentado, por isso não estamos usando máscara, para que fique mais fácil de quem está assistindo ou nos entender. Só uma pergunta, Alisson. Quem está nos assistindo voltou a assistir e está mandando perguntas depois da parada, é isso? Ou essas perguntas eram de antes? Não, essas são agora. São novas. Ah, bom, então voltou tudo ao normal. Maria Helena mandou de novo. Quem? Pergunta. Maria Helena. Eu vou ler já. Nossa, mãe, demorou meia hora para escrever. Vamos registrar o que a doutora Viviane falou. Por favor, vamos tirar print, né? Imprimindo e trazendo a pergunta. Muito bom. Alana Pense, é isso? Alena Brunetti, José Aparecido Nunes, dando uma boa noite pra gente aqui. A Alena, você deve conhecê-la, né? Nossa amiga. Boa noite a todos. A Edna Ribeiro também está assistindo. Vamos ler essa pergunta da Maria Helena, se claro, me permite, doutora? É uma favor. pergunta interessante que ela mandou aqui, gigantesca, né? Vamos ver se eu acho. Só mais uma do William Santos. A Luísa parabeniza a OAB de Indaiatuba pelos sabores comunitários. Você sabe o que é isso? Sabores comunitários, é isso mesmo? Espero que logo passe essa quarentena para que a OAB possa retornar com suas atividades. Sabores, não é saberes? Não. Os saberes comunitários, pode ser. Deve ser saberes. Mas...
tá? A letra tá linda, viu, Alisson? Obrigado. A culpa é minha, ele vai culpar eu. E para voltar ao futebol também, né? Porque a gente tem um time de futebol masculino, de campo, temos um time de vôlei feminino, que eu faço parte, temos um time de basquete, e o William, inclusive, joga no nosso time também. Basquete, né? Futebol. Meu Deus. Ações comunitárias, então. Ações comunitárias. Ações comunitárias, pelas ações comunitárias. Obrigada, William, muito obrigada. Então, estou parabenizando aqui também, viu, William? Pelas ações e esperamos também que volte logo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa rápida. Você já falou sobre a segunda instância, né, doutora? Sim. Já explicou. Doutora Mara Kinoshita, mais uma perguntinha dela. É legal quando a pessoa fica o tempo todo, né? Escurece tudo e ela volta. Doutora Viviane, a senhora acha que essa pandemia trouxe várias mudanças para o mundo jurídico? Eu acho não só para o mundo jurídico, para o mundo de forma geral. Nós, advogados, tivemos que nos adaptar a uma situação virtual. Muitos já vinham, né, por conta da questão do processo eletrônico, já vinham estudando novas formas de trabalho de maneira virtual. Muitos colegas já não tinham mais escritório, se utilizando de escritórios compartilhados. Então a pandemia, eu acho que trouxe essa mudança, assim, de forma de trabalhar, né? Muitos colegas foram trabalhar nas suas casas, tiveram que criar um espaço ali para desenvolver esse trabalho. Além da questão do contato com o cliente, que a gente sempre atendeu de forma presencial e a gente passou a atender por videochamada, fazer reuniões virtuais com empresas. Então, temos que estar sempre abertos a essas mudanças. Acredito que algumas situações vieram para ficar, a questão das audiências virtuais de conciliação, por exemplo, que é uma possibilidade, você não precisa mais se deslocar. Às vezes a gente se deslocava para outra cidade, muitos quilômetros, para chegar lá e não tinha acordo. Então, eu acho que essa é uma situação que tende a permanecer. Lógico que, desde que todas as partes tenham condições de acessar essa audiência, mas isso também tem se desenvolvido, os sistemas têm melhorado. Então, hoje a gente consegue fazer uma audiência, às vezes, de outro estado, sem sair da nossa casa ou do nosso escritório, né? O nosso cliente na casa dele, ou a gente tem colegas criando salas de reuniões para essa possibilidade de audiência virtual. Então, eu acho que essas mudanças que vieram para ficar, hoje um smartphone, um notebook, um computador de boa qualidade, um bom acesso à internet, são essenciais, a gente não trabalha mais sem isso. A nossa assinatura já é eletrônica, né? A gente tem um certificado digital, onde a gente assina as petições, então isso já vinha. Eu acho que muitas mudanças iriam acontecer ao longo dos anos e a pandemia só antecipou. Então, acho que todas essas situações vieram ao mesmo tempo, mas elas aconteceriam ao longo dos anos. Sim. Doutora, como é que hoje uma pessoa, um advogado quer despachar com o juiz? Não pode ser presencial. Qual é o meio que eles estão usando? Eu preciso, antes de dar uma sentença, eu preciso fazer as minhas considerações, não só por escrito, como pessoal. Como que eles estão fazendo? Então, nós temos o despacho, que é aquela situação em que você precisa que o juiz veja algo com urgência, né? Não existe ainda uma sentença, nada disso, e aí você peticiona no processo e envia um e-mail para o cartório responsável que faz esse link. Então, você vai receber um link para você falar com o juiz de forma virtual. Eles estão atendendo dessa forma? Sim, estão. Tá. E existe também a sustentação oral, por exemplo, que é feito no Tribunal de Justiça, que antes era de forma presencial, e hoje você também recebe um link e faz isso. Então, você está expondo ali os seus argumentos relativamente àquele recurso para os desembargadores da sua casa. Então, essas situações. Essa semana, em Indaiatuba, teve a retomada do trabalho interno no Fórum Estadual, e a partir da semana que vem, retorna o atendimento presencial, da 1 às 5. A população não tem acesso livre, é necessário fazer um agendamento. Então, no site do tribunal tem um local onde você faz o agendamento para alguma necessidade, precisa ver um processo, assinar algum documento. Então, na semana que vem, de forma gradativa, estão retornando. Isso é muito bom, né? Porque a gente ficou aí 5 meses sem acesso ao fórum.
Que bom. Existe colegas que às vezes têm alguma necessidade de um processo físico que só agora que ele vai conseguir acessar depois de 5 meses. Entendi, mas continua, o fórum está funcionando. Então, Normalmente, ele estava os funcionando... juízes dando decisões. Sim, estava funcionando de forma remota, 100%, os funcionários todos nas suas casas, os juízes também. Mas agora, a partir da semana que vem, volta de forma gradativa. As pessoas do grupo de risco permanecem em suas casas e é um número reduzido de funcionários que vai atender. Os juízes também não são todos que estarão lá, eles vão trabalhar no fórum esquema de plantão, mas estarão em home office, prestando, né, as sentenças, fazendo tudo o que é necessário. Entendi. O Ademar Bright, boa noite, Aloysio, boa noite, doutora Viviane, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Ademar, sempre querido. Após retornar ao trabalho, a OAB vai à escola. O William Santos está dizendo, Aloysio, por favor, pergunte para a doutora Viviane se após a quarentena retornará os trabalhos, a OAB vai à escola? Sim, a OAB à escola é um projeto muito bacana que a OAB tem. É um projeto, tá. Onde os advogados e as advogadas vão até as escolas falar de tópicos de cidadania. Então vão falar com os jovens, com as crianças, sobre direitos do trabalho, direitos civis, cidadania de forma em geral. A gente fez o lançamento desse projeto, mas a gente não conseguiu colocar em prática justamente por conta dessa situação. Então, assim que for possível que as escolas voltarem a funcionar, com certeza a nossa comissão vai colocar em prática, as pessoas já estão interessadas, mas sem a volta às aulas, e mesmo com a volta às aulas, vai ter ainda uma preocupação, né? Eu acredito que somente com a vacina mesmo, que a gente vai ter mais tranquilidade para estar fazendo esses eventos presenciais. Sim. Mas tá lá, não está esquecido não, é um projeto muito querido nosso. Sinal que ele está por dentro de tudo. O Edilson Noge, o William, fiz uma pergunta sobre os processos do fórum, está em andamento virtual não? A doutora já respondeu, como é que está funcionando. A Sandra Almeida mandou boa noite. O Cláudio Xavier, parabéns, Aloysio, pela live. Bastante conhecimentos da doutora Viviane, é isso? Obrigada. Está dizendo aí que você conhece bastante, tá? Andrade Advogados, nossa presidente, que com competência, juntamente com sua diretoria, tem prestado relevantes serviços para a população e para a classe dos advogados. Ele está afirmando isso, viu? Obrigada, doutor Samir, nosso presidente da Comissão de Direito Público, sempre parceiro, sempre socorrendo a gente com algumas questões, da qual ele é grande conhecedor, sempre acompanhando também. Muito obrigada. É o doutor Samir Andrade. Meu amigo, é o Montemor, né? Ele tem um conhecimento também sobre direito público, né, administrativo, excepcional. Muito bom ele. A Daniela Constantina, a Dani Fidelis mandou boa noite. Demoramos um pouco. A Daniela disse que parabéns pela entrevista, doutora Viviane. É a nossa secretária-geral, doutora Daniela, que inclusive o tio dela, tio do marido, o marido dela, José Elias A1, e o doutor José Rafael, fugiu agora, foi o primeiro presidente da OAB, a família tradicional aqui da cidade. Dani, beijo, obrigada pelo trabalho. Ela está montando o protocolo junto com os demais diretores para a retomada das atividades na casa, porque a gente tem essa preocupação com as colaboradoras, então obrigada pelo trabalho. A Verinha Góes, muitos processos estão parados, quando vai retornar, você já informou, né? Sim, na verdade não ficou totalmente parado, lógico que era dado uma preferência para as urgências, mas todos os funcionários estão trabalhando de forma remota. Eu creio que até algumas situações foram muito mais rápidas. Eu tive uma situação que eu distribuí um divórcio, que era amigável. Em 2 dias, eu recebi a certidão de casamento averbada no meu e-mail. Então, teve situações que foram até mais rápidas do que quando tinha o atendimento presencial. Interessante. Se quiser tomar uma aguinha, só vou fazer um agradecimento aqui aos patrocinadores. Mais uma vez, agradecer a Hot Flowers, ao Edivaldo Bertpag e a Eliana, por estar sempre conosco, Sorridentes, o Cristiano e a Cristiane, Imperial Calhas e Coifas, o Micael e o Natanael, a Rede Bom Lugar Supermercados e o Grupo Atento, o Adriano e a Adriana. Tem mais algumas perguntas aqui, doutora? Acho que aquela da Maria Helena. Vamos fazer essa. Maria Helena, boa noite a todos, parabéns pela live, parabéns a Aloysio pela escolha da excelente profissional. Eu tenho uma pergunta para você.
E para a doutora, eu tenho uma parente que teve um filho de um médico e ele não paga pensão. Está em quase 20 mil. Isso é o que ela está dizendo, tá? 20 mil nos devendo. E queria saber como devo proceder. Você da imprensa e a doutora, de você e da doutora, porque ele é muito bambambam na cidade, ele usou um outro termo aqui que eu prefiro nem falar, é metido, e bambambam na cidade, e está quase em 20 mil. Inclusive ele é casado e nós estamos aqui no sufoco. Como é que a gente faz, doutora Viviane? Pois ele sempre que tem uma ordem de prisão decretada, ele vai lá nos dar um troco, como se tivesse pago e não é preso. Por que esse homem não foi preso ainda? Vocês poderiam me explicar, por favor? Aí ela diz para mim, se você pode me atender, que eu vou até a redação do seu jornal e levo toda a documentação. Então, eu vou responder a minha parte. Maria Helena, se você tiver alguma coisa que quiser trazer para nós, a parte jornalística é ouvir os dois lados, como também o judiciário. Sim. Nós, com certeza, tudo que você está dizendo, nós vamos averiguar, vamos contatar a pessoa que você está dizendo e vamos ouvir os dois lados. E a doutora responde por ela agora, né, pelo judiciário. Maria Helena, boa noite, obrigada por estar nos acompanhando. Eu tenho dificuldade em responder a sua pergunta porque eu não tenho elementos. Eu não sei se existe uma ação ajuizada, se você tem, se sua prima tem um advogado ou uma advogada, eu não posso falar nem analisar o seu processo, porque isso é antiético. Eu acho que se existe um processo, existe um profissional responsável por ele, o melhor que você tem a fazer é procurar esse profissional e pedir as explicações para ele. Independente da pessoa ser médica, ser famosa, ser rica, ela não vai fugir, né, aos rigores da lei. Inclusive as questões de execução de alimentos sob pena de prisão, doa quem doer, vai ser cumprido. Então é difícil eu entender, ele paga um troco e fica liberado. Tem que ver se esse período, esse valor que você está falando é sob pena de prisão, porque existem processos que são sob pena de penhora, que daí é um outro procedimento. Então, assim, por mais que eu queira ajudar, mas fica difícil eu te falar qualquer coisa sem acesso a maiores informações. Eu seria até leviana em te falar qualquer coisa. Então, o melhor conselho, se tem advogado, tem uma advogada, converse com esse profissional. Ele é a melhor pessoa para te esclarecer tudo o que está acontecendo. Se não tem nenhum processo e existe o valor a ser pago, procure um profissional. Se não tiver condições de pagar, procure o convênio da OAB com a Defensoria Pública. Eu peço desculpa, mas infelizmente, pelos elementos que a senhora me passou, eu não tenho como ajudar mais. E como a doutora disse, Maria Helena, a lei vai ser cumprida seja quem for. Se for bambambam, se for medalhão, não interessa, Exatamente. Ela tem que ser cumprida. Se não for cumprida e estiver um processo em andamento, procure a corregedoria. Não é isso, doutora? Sim. Eu acho que primeiro é procurar o profissional que está atendendo. Claro. Ele é a melhor pessoa para... E se esse profissional perceber que há alguma forma que está sendo evitada a prisão dessa pessoa, esse profissional também pode tomar as medidas cabíveis, como você falou, corregedoria, ouvidoria, enfim. Mas é difícil a gente traçar qualquer entendimento sem maiores elementos. Maria Helena, a melhor explicação que a presidente da OAB nos passou, impossível. A Carla Correia, parabéns, doutora Viviana, pelo seu trabalho, junto à OAB. Obrigada. A Mara Kinoshita mandou mais uma, ela participa muito, eu gosto dela. A retomada das atividades jurídicas serão efetuadas normalmente no dia 17 ou não? Porque várias vezes era para retornar e não retornou. O fórum reabre no dia 17, ele já está trabalhando, né, os funcionários de forma interna, inclusive a sala da UAB voltou a funcionar nessa semana, também com todos os cuidados e restrições, e no dia 17 vai ser aberto das 13 às 17, a advocacia tem o acesso livre, não é necessário fazer o agendamento, mas a população aí tem que fazer o agendamento. Mas, doutora, se Deus quiser, segunda-feira o fórum vai estar aberto lá para a gente. Essa semana está aberto para protocolo de processos físicos, mas a partir da segunda-feira, tanto o fórum, a sala da OAB e o banco dentro do fórum estarão lá abertos. Que legal. A Michele Vieira, a Wilson Amaral te mandaram boa noite.
Michele Vieira, minha grande amiga também, desse grupo da FIEC, uma amiga muito querida. Beijo. Que legal. Tinha uma pergunta. O Russo, quantas mulheres fazem parte da diretoria da OAB, doutora? Nós temos 5 diretores, sendo 3 mulheres, e eu sou a segunda presidente mulher. Indaiatuba é pioneira nesse sentido. Em 2007, nós tivemos a primeira presidente mulher, que é a doutora Rosana Petrilli, que é a minha madrinha de OAB, com quem eu aprendo muito, e que hoje representa Indaiatuba no Conselho Estadual da OAB São Paulo. Lá na OAB São Paulo também tenho 5 diretores, mas também tem 160 conselheiros do estado inteiro. E Indaiatuba tem uma vaga lá, super bem representada pela doutora Rosana Petrilli. Que legal. E uma pergunta minha, pessoal mesmo. A OAB, você me disse que está num triênio, 2019, 20 e 21. Sim. Você pode ser reeleita? Posso, não há limite de reeleição. Não há limite? Não. Que interessante. Eu acho que é salutar, né, a mudança. Então, assim, tem uma subseção que até é de um querido amigo, que é Valparaíso, que eles há 11 gestões. Desde que abriu a subseção, que ele é presidente, nunca ninguém quer concorrer. Que legal. Ele está há 11 anos, 3 anos é de um tempo para cá, então, sei lá, ele está há 30 anos como presidente da OAB. Vida. Eu não entendo muito dessa área, mas o atendimento que você nos deu uma vez lá, um problema do meu filho, essa aceitação tão rápida em vir aqui na nossa live, eu só tenho que te agradecer. Parabéns. Tomara que pessoas pensem como eu. Tomara que você continue. Obrigada. Eu não sei se é teu interesse ou não. E vamos para mais umas perguntinhas aqui. Participação em conselhos municipais. Nós já passamos de 1 hora de live, mas tivemos aí uns 10 minutos de paralisação, então a doutora vai responder mais algumas perguntas que nós temos aqui. Nós temos vários conselhos municipais, Conselho Municipal do Idoso, Conselho da Juventude, Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho da Mulher, Conselho da Saúde, e na maioria deles há no regimento a participação de 2 representantes da OAB, sendo um titular e um suplente. A minha primeira representação da OAB foi como suplente no Conselho Municipal do Idoso, que hoje é conduzido brilhantemente pelo nosso secretário adjunto, que é o Dr. Ricardo Reis, que ele é nosso diretor na OAB, e nós indicamos ele numa gestão anterior como conselheiro no Conselho Municipal do Idoso, e pelo trabalho que ele já desenvolvia em instituições da cidade, ele foi eleito presidente. O Dr. Caetano é o suplente dele, realiza um trabalho, aprendemos muito Caetano com ele. Manfrini? Caetano Domênico. O Domênico. Que também é verdade, advogado. É que eu conheço o Manfrini também. E a gente também, então a gente tem a participação da OAB em diversos. Temos também uma participação muito forte, e é uma comissão muito atuante também, que é a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e os integrantes dela também compõem o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, inclusive trabalhando junto, eles realizaram alguns trabalhos na cidade. Não sei se você lembra que eles levaram comerciantes e autoridades para andar de cadeira de rodas, com os olhos vendados. Muito interessante. Foi um trabalho muito bacana, muito bacana. Legal. Então, assim, essa aproximação da OAB com os conselhos municipais é muito importante. O doutor Ricardo, vocês estão transmitindo aí pelo teu Facebook também? Você estava assistindo ou não? Sim. Eu compartilhei e estava indo bem, sim. Porque eu vi alguma coisa aqui, você falou do doutor Ricardo, ele mandou alguma pergunta, doutor Ricardo? Não. Ricardo Reis, que é meu amigo, inclusive. Eu li alguma coisa dele, ou eu ouvi, tá? Só para a gente encerrar, doutora, acho que foi muito bem esclarecido tudo que nós perguntamos. Só gostaria que você falasse um pouquinho da OAB em comunidade, evento de atendimento presencial para tirar dúvidas. Como funciona isso? Você já falou sobre isso hoje? Não. Não. E também os desafios da advocacia na pandemia do isolamento social. Você pode me dar 2 explicações sobre isso? O evento OAB em comunidade é um evento que surgiu em 2017. A OAB, através das suas comissões, participa frequentemente de eventos em comunidades, prestando uma assistência jurídica sem custo para as pessoas que estão nesses eventos. O evento OAB em comunidade foi criado
pensando em comemorar o Dia do Advogado com a comunidade. Então, em 2017, a gente foi para a Praça Dom Pedro, fizemos uma estrutura lá para atendimento, passamos das 9 às 15, atendendo de 200 a 300 pessoas que tinham as mais variadas dúvidas. Fizemos outra vez em 2018, fizemos em 2019 também, faríamos esse ano, mas a situação, né, de isolamento impediu. Tentamos fazer de forma virtual, onde os interessados mandariam uma mensagem e receberiam um link. Nós iríamos fazer esse atendimento numa sala de reuniões virtual, totalmente isolado, com privacidade, mas tivemos pouca adesão. Eu até fiz um atendimento ontem, né, dia 11, mas a gente espera que em breve seja possível realizar o OAB em comunidade de forma presencial para auxiliar as pessoas que não tenham condições de pagar uma consulta, enfim, e às vezes é uma dúvida onde tirar um documento e que a gente consegue ajudar. Sobre os desafios da advocacia, a doutora Mara também tinha perguntado. Eu acho que a maior dificuldade de todo mundo foi se estabelecer e trabalhar em casa, porque a gente está acostumado a ir para o escritório, atender os clientes e aquela vida de fórum, e a gente teve que mudar essa rotina, né? Então, os colegas tiveram que se adaptar com as tecnologias, além do computador, do Office, dos processos eletrônicos, a gente teve que conhecer as plataformas de reunião online, de audiência virtual, que veio com tudo aí. Então, por isso a Justiça não parou, né? Eles tentaram inovar criando as audiências virtuais. Eu acho que a gente tem que ter em mente que o mundo está em constante evolução. Essas mudanças aconteceram de forma antecipada e ao mesmo tempo, mas elas viriam com o tempo. Então, o que eu posso dizer aos colegas é que não tenham medo, respirem, a gente não vai ser obrigado a nada. Mesmo as audiências, se vocês tiverem dúvida, vocês não são obrigados a fazer, se vocês não tiverem condições de fazer. É um momento muito difícil, né? O isolamento traz muitas pessoas com depressão, muitas pessoas preocupadas com o financeiro. Então, eu acho que é um momento da gente se acalmar, tentar olhar o próximo com empatia e ter paciência que vai passar, né? A gente está aí 5 meses, achou que iam ser 3 semanas, enfim, mas não há o que fazer, a situação está assim, está no mundo inteiro. No mundo todo. Não tem o que fazer. Então, a OAB está de portas abertas, entre aspas, mas mantivemos atendimento remoto nesse período todo. Meu celular 24 horas, o meu marido que está aqui, ele vê que constantemente as pessoas buscam ajuda e a gente está, eu, os outros diretores, os presidentes de comissão, tentando dar esse suporte para as pessoas nesse momento. As nossas colaboradoras também estavam em casa, mas estavam prestando todo o atendimento necessário. Teve situação que a gente não teve como parar, que é a certificação digital. Então, a gente manteve esse atendimento na pandemia. Tive situação até que eu ajudei o colega a fazer, porque tem uma renovação que é toda online e às vezes a pessoa tem dificuldade. Então, assim, a gente se vira em várias funções aí para tentar ajudar todo mundo a passar por essa fase difícil, né? Como eu tive pessoas que me deram suporte também, eu tento ajudar os colegas no que eu posso. Fizemos, inclusive, juramento profissional, né? O advogado e a advogada, para se tornar o advogado e o advogado, ele tem que prestar o exame e fazer a inscrição na OAB. E aí ele recebe a carteira profissional. É aí que ele está habilitado para trabalhar como advogado e como advogada. E a gente sempre faz uma cerimônia presencial de entrega de carteiras, que é uma cerimônia muito importante, familiares presentes, é uma data festiva, né, muito importante. A gente fazia a cada 1 ou 2 meses uma cerimônia dessa, 10 a 15 pessoas recebendo a carteira. E a pandemia também mudou isso, mas aí nós fizemos de forma virtual. Então, numa sala do Zoom, essas pessoas faziam o juramento, a gente passava as informações mais importantes sobre a OAB e depois elas iam em horário agendado retirar a carteira. Então, assim, era diferente, mas foi emocionante também participar. Fizemos, acho que 2 ou 3 cerimônias dessas. Inclusive, um dia com a presença do nosso presidente estadual, que é o Dr. Caio Augusto, que tem sido uma liderança
fantástica nesse tempo de crise, porque eu aqui tenho 1.300 inscritos, né, entre advogados e advogadas, a maioria advogadas. Ele tem quase 400 mil, que é o estado todo. E todas essas pessoas, de alguma forma, buscavam, né? E ele está sendo um gigante, a gente só aprende com ele. Bastante responsabilidade, Muita. né, doutora? Que legal. Como eu disse, o Ricardo Reis te mandou um boa noite. Né? Acho que faz tempo, acho que ele já está até dormindo depois que ele deu boa noite. E o Olavo Souza também quis deixar registrado. Vou falar sim, Olavo, a mesma coisa que o doutor William. Prestação de serviço não é propaganda eleitoral. Acho que todos os prefeitos podem mostrar seu trabalho. O que está dentro da lei tem que ser feito. O que não tiver, cabe às pessoas reivindicarem o que eles acham que estão errado e mandar verificar. Aloysio, a gente falou que não ia falar de política, mas eu não podia deixar de falar sobre um projeto da OAB estadual que é muito importante. É o Observatório de Candidaturas Femininas, porque existe a lei de cotas em que tem que ter 30% mínimo de um sexo. E, infelizmente, as mulheres não são estimuladas a participarem da política. Ou, se são estimuladas, são pelas formas erradas. Então, a OAB tem esse trabalho de observar e dar suporte para as mulheres candidatas, vereadoras, prefeitas. Não só a OAB, há um trabalho nacional nesse sentido, para que não ocorra a candidatura laranja. Inclusive, a OAB firmou um compromisso com o Ministério Público Federal, com o Tribunal Regional Eleitoral, para que, se acontecer isso, tenha a denúncia e uma chapa inteira pode ser cassada. Teve uma situação, acho que em Cafelândia, que teve uma situação da vereadora, a candidata a vereadora, que era laranja. Ela não tinha intenção, nem ela votou nela. E aí foi feita a apuração, não a descoberta. Não teve nenhum voto? Não. Puxa vida. Então, assim, nosso objetivo é que as mulheres se candidatem porque elas querem ser candidatas, que elas façam a sua campanha, que elas recebam a verba que é destinada a elas. Então, assim, se eu posso pedir uma coisa aos pré-candidatos, é que apoiem verdadeiramente as mulheres. Eu, como mulher, farei isso, batalharei para que elas sejam realmente candidatas e não laranjas, e existem os canais de denúncia, tem o Ministério Público que tem um canal, o próprio Tribunal Regional Eleitoral. Então, assim, mulheres, não sejam usadas. Se vocês tiverem dúvida quanto à sua atuação enquanto pré-candidata e depois candidata, faça a denúncia. Se você me permitir, em um breve tempo aí, nós podemos fazer uma matéria sobre isso. Sim, eu posso te mandar um material depois. E também prometer a todo mundo que está nos assistindo e que vai nos assistir. Hoje pode ter dado aquele pico de pessoas assistindo no teu Facebook, no nosso, mas vai continuar na rede. Muita gente vai assistir, no mínimo, eu acredito que chegue a 20 mil pessoas assistindo essa live. Então, que fique aí registrado o que você disse e nós a procuraremos. E também prometer, como essa pergunta que a Maria Helena fez, nós vamos aí, num curto espaço de tempo, convidar a doutora mais uma vez daqui a um tempo, para que ela venha durante 1 hora, ela tire só as dúvidas de quem quiser. E eu me comprometo também, se essa senhora trouxer documentação para você quiser nos enviar, a gente, aí com elementos, né, podemos ir falar, né, desde que ela não tenha advogado, porque se ela tem advogado, ela tem que consultar o advogado. Claro. Pelo jeito deve ter, né? Quando tem ordem de prisão decretada, já ele vai lá e processo. Paga um pouquinho, deve ter um processo. Sim. Né? Então está aqui registrado. Quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, a Hot Flowers, ao Sorridentes, Imperial Calhas, Rede Bom Lugar, o Grupo Atento. Agradecer imensamente a tua presença. Você só engrandeceu aqui o nosso estúdio. Muito obrigado. Se quiser fazer as suas considerações finais, foi uma honra tê-la aqui, doutora. Eu que agradeço, Aloysio, a sua equipe aqui. Eu amo ser advogada. Eu tenho muito orgulho em ser presidente da OAB. A OAB é uma das instituições mais respeitadas de credibilidade do país. E esses tempos difíceis que nós vivemos só reforçam essa importância da OAB. Sem advogado, sem advogada não se faz justiça. Então, na dúvida, sempre consulte um advogado, uma advogada. Nós somos essenciais à justiça, estamos na Constituição Federal. Então, assim, sempre que eu for chamada para falar sobre a OAB, sobre a advocacia, estarei a postos. Sempre que nós precisarmos estar em contato com a comunidade,
discutir temas afetos à cidadania e à advocacia, não fugiremos. Que legal. Agradecer também mais uma vez ao Rodrigo, ao Alisson, ao Marcos Matavelli que está aqui nos acompanhando. Pediria a todos que curtam as nossas páginas, compartilhem, se inscrevam no nosso canal do YouTube, inclusive cabe a vocês também se inscrever no nosso canal do YouTube. Foi uma honra fazer essa live, tivemos um incidentezinho, mas nada atrapalhou. Eu acho que a cidade está aí coberta de mais um tanto de esclarecimentos. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite.